Amém, meus irmãos? Vamos agora meditar numa passagem da Palavra de Deus. Eu, até influenciado pelos hinos que cantamos na playlist de hoje, fiquei com uma visão estática assim no coração e eu preciso compartilhar com os irmãos porque eu entendo que isso é uma permissão de Deus aqui. Compartilhamos algumas coisas. Amém? Eu separei uma imagem para, através dela, passar para os irmãos o nosso ponto de vista, o que devemos ter com relação à mensagem de hoje. Amém? Então, amados, nós vamos começar com essa imagem aqui. É a foto de um mirante, sabe? Existe ali na cidade de Florianópolis, né, em Santa Catarina, se chama Mirante da Santa Cruz, de onde dá para ver o continente e a ilha, né, da cidade, e ao longe lá, né, a parte ainda nativa, né, da mata. Muito bem. E com base nessa imagem que eu quero falar com os irmãos, né? Aqui você está vendo é uma espécie de uma luneta, né? Da qual você pode ver ao longe lá, né? Toda a cidade, né? Toda a cidade, dentro e fora da ilha. Muito bem. Esse mirante me trouxe a visão, o entendimento sobre o nosso ponto de vista hoje a respeito da mensagem que temos a entregar para a igreja, tá bom? O mirante, ele é um lugar de onde você enxerga ao longe, né? Você enxerga coisas que quem está no chão não é capaz de ver, né? E é também um bom exemplo para ilustrar, né, os benefícios de quem tem uma visão de contexto, a visão do todo, né? E não apenas de pontos isolados de qualquer coisa. Amém? Então, colocado isso, a passagem que nós vamos meditar é essa, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 28 ao 36, certo? E a leitura é essa, acompanha aí. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Então veja, eu realcei os pontos-chave dessa passagem, né? E os pontos realçados, se você uni-los e lê-los, né, na sequência, você pode observar então, quando todas as coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Certo? Por quê? O porquê dessa mensagem? Porque, irmãos, quando alguma coisa perto da gente, no alcance da nossa mão, né, e no alcance dos nossos olhos, perto da gente em todos os sentidos, ela se mostra muito complicada, muito complexa,
Muitas vezes a saída é se afastar um pouco dela e ver o todo, o cenário inteiro, né? Se você ficar olhando para uma pecinha de um quebra-cabeças na sua mão, pode ser que você não tenha muita ideia, né, do que ela representa, do que ela significa. Mas se você se afastar um pouco e deixar que na imagem que você está focando, né, apareçam as outras peças que vão se unir a ela, aí tudo se esclarece, né? É como esse mirante aqui. Muitas vezes há um problema aqui lá do chão, de qualquer das ruas dessa grande cidade aí, dessa imagem. Um problema que ali na rua, ali no chão, alguém não consegue observar, muitas vezes aqui desse mirante, né, se poderá ver e compreender perfeitamente. Ok? Muito bem. Nós hoje estamos atravessando por um momento, né, se fizermos uma análise espiritual, né, um momento de desafio para a fé cristã, no cenário, vou dizer até mundial, não é nem cenário aqui nacional, não é uma questão de mundo, é uma questão de cenário mundial, né, onde os valores, né, bíblicos, de justiça, de amor, se tornou tudo relativo. Tudo hoje é relativo, né? Tudo hoje é relativo e completamente desprendido, né? Descompromissado com os padrões da Bíblia, né? Que compõem, né? Compõem a descrição, o conjunto de preceitos que representam a vontade de Deus para o homem. O afastamento da fé, o afastamento de Deus, está fazendo as pessoas se tornarem cada vez mais individualistas, ainda que sob pretexto, né, de representar classes e representar minorias, representar ideologias, né, representar opiniões, partidos, enfim, né? Está cada vez mais individualizado e cada vez mais fragmentado. E isso está trazendo uma complicação para os cristãos, porque quanto mais se afasta de Deus, mais se transgride as coisas de Deus. Então, quanto mais tempo passar, mais a humanidade estará transgredindo as coisas de Deus. Isso já era previsto nas Escrituras, né? Mas isso tudo vai culminar, né? Culminar com aquilo que está previsto nas Escrituras para os últimos tempos. Tempos de aflição, de angústia. Né? A própria humanidade, veja, não é por simples evolução científica e tecnológica, né, que os homens estão querendo ir para Marte, outro planeta. Né? Porque eles sabem que as coisas aqui não vão ficar pacíficas por muito tempo. O mundo hoje está muito mais populado, muito mais cheio de gente, e alguns acidentes da natureza, acidentes tidos como normais na história do planeta Terra, né, em outros tempos não afetava a humanidade, porque a humanidade estava concentrada em pequenos pontos, né, do planeta, de modo que, se a gente retornar lá nos tempos bíblicos, né, se um asteroide, um corpo celeste grande, caísse aqui na América, né, isso nem seria dado conta lá para os habitantes da Palestina, né, ou do Egito Antigo, ou da Mesopotâmia, enfim. Porque o mundo estava vazio. E hoje não. Né? Hoje não. Quando a gente vê aquelas imagens orbitais da Terra à noite, e você vê o quanto os pontos do planeta, dos continentes, dos países estão iluminando a Terra, né? Ali você vê o quanto a humanidade está se condensando e cobrindo a Terra. Então, o que acontece? Hoje, um corpo celeste até de pequeno porte, né? Se ele atravessa aí a nossa atmosfera e
consegue atingir o solo ou o oceano com muita força, né, isso pode gerar muito transtorno, né, muito transtorno. Então a humanidade está olhando para essa aparente evolução tecnológica, né, de conseguir habitar outro planeta ou fazer uma base na Lua, né, justamente com um olhar sobre esses eventos que há muito tempo não acontecem na Terra, mas que podem acontecer a qualquer momento, né? Toda hora e muito mais do que antigamente, muito mais do que há poucos anos atrás. Eu me lembro que a coisa de 12 anos, talvez um pouco mais, nós fizemos um estudo sobre o Apocalipse, né? E, irmãos, para eu achar ali fotos de meteoro, de cratera, eu tive que pesquisar bastante, porque eram raros. Hoje, nós passamos o ano passado e retrasado, irmãos, que não passava-se um dia sem ter uma notícia de uma bola de fogo nas cidades aqui do sul do Brasil, nas cidades do nordeste do Brasil, né? Bolas de fogo ao redor do mundo, caindo aqui, caindo ali, né? Nunca se viu tanto. Mas como não foram bem pequenininhas, não geraram estrago, gerou-se até uma certa admiração pelos habitantes daquelas cidades que estiveram sob a luz desses eventos, né? É muito bonito, mas as coisas estão acontecendo e a gente nota pela palavra de Deus que parece que existe um sincronismo aí, né? O Apocalipse, tudo que acontece ali a nível de natureza, de efeitos atmosféricos, né? Climáticos, ali tudo é decorrente de 2 corpos celestes que vão cair na Terra. E essa Terra superhabitada, né? Superhabitada, ela vai sentir muito, né? E a própria ciência está nos dando uma pista de que não está longe. Se os irmãos tirarem algum tempo para pesquisar sobre o quanto a humanidade está gastando de dinheiro, né, para fazer um banco, você sabia que existe um banco de sementes, né, num lugar chamado Svalbard, lá para os lados da Noruega, lá fizeram uma caverna dentro de uma montanha, dentro do gelo, e lá eles guardam sementes de todas as nações do mundo, de todos os lugares do mundo, né? Para que, havendo uma grande catástrofe, né, o mundo não morra de fome e os sobreviventes tenham sementes para recultivar a terra. Sabia disso? Não é? Existe este lugar. O próprio Brasil manda sementes para lá, através da Embrapa. Todas as nações do mundo estão encaminhando as sementes da sua terra, do seu povo, da sua nação, para este lugar. Compreende, queridos? Isso é só um exemplo, viu? Eu poderia ocupar bastante aqui sobre outros exemplos que estão aí ao redor da Terra, mas os homens estão se precavendo contra grandes catástrofes que haverão de acontecer. Viu? E eles sabem, o aviso está no subconsciente deles, porque eles souberam disso através da Bíblia. Viu? Está previsto. Muita gente já brincou com a Bíblia no passado, mas quem conhece ciência e lê o Apocalipse com um olhar científico vai ver a precisão dos acontecimentos, né? A sequência dos acontecimentos, ela segue uma ordem perfeita de um impacto astronômico, viu? Coisa que João com certeza não sabia, ele não estudou astronomia, ele não sabia, né? Mas está descrito ali os efeitos imediatos da queda e também os efeitos reflexivos dela. Tá certo? E a passagem que nós lemos aqui fala, né, nos remete a um conjunto de outras passagens que juntas nos dão um cenário onde essas coisas vão acontecer no tempo em que também a humanidade estará completamente degenerada moralmente
espiritualmente, viu? E foi por causa desse futuro que no passado Jesus esteve entre nós para estabelecer o reino. Uma convocação santa, né? Porém voluntária, de quem quiser ouvir, aceitar e abraçar essa causa. Né? Como diz o último versículo aqui, o versículo 36 da nossa passagem, né? Pessoas que vão vigiar a fé, vigiar em todo o tempo. Olha lá, olha o versículo, vamos repetir. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Evitar como? Como você pode evitar, não é, os efeitos de um corpo celeste caindo na terra e queimando tudo ao seu redor, criando tsunamis que vão invadir os continentes, que vão varrer as embarcações, né, de modo a eliminar 1/3 das criaturas do mar, viu? E um tanto importante também da humanidade. Irmãos, como? Saindo daqui. Do que estamos falando? Estamos falando da vinda do Senhor. A passagem deixa claro que quem for havido por dignos de evitar essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha, são duas coisas subsequentes, né? Evitar essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Evitar, sair desse contexto. Amém? Não é? A gente já viu Deus agir isso no passado. Já vimos ele agir dessa maneira no passado. Quando a terra se corrompeu da última vez, ele pegou Noé e aquilo que era aquele querido, né, guardou, reservou e aplicou juízo em toda a terra. Certo? Mais adiante nós vemos ali na cidade de Sodoma e Gomorra, corrupção extrema. Ele tirou o que era dele e aplicou o juízo. Não é isso? Podemos até ver muitos outros exemplos de cidades, de povoados, né, onde o Senhor guardou o que era seu, tirou o que era seu e executou o juízo. E o fim dos tempos, no fim dos tempos, como a corrupção que antes era de um povinho aqui, um povinho ali, agora vai ser do mundo todo. A tecnologia uniformizou a sabedoria, mas também a ciência, né, uniformizou a corrupção. Não existe nação que não tenha se corrompido hoje em dia, hoje em dia. Mas Deus já deixou tudo sincronizado, né? Essas pedras que vão cair sobre a terra não vão surgir do além, elas estão lá hoje. Viu? E pode ser até que elas já estejam em rota, em órbita, numa órbita tal que, né, em certo momento vai se aproximar da Terra até entrar, né, na órbita da Terra, será atraída pela Terra, não é? E aí acontecer. Tá? Isso já está cronogramado, está como um relógio, umas engrenagens rodando, né? E o tempo passando, a humanidade indo, já está certinho, cronogramado para que a órbita desses corpos celestes, não é, coincidam exatamente com o tempo da corrupção sobre a Terra. Amém? Porque Deus, ele sabe o amanhã. Ele sabe exatamente o ponto em que a humanidade vai chegar, em que ele não vai suportar mais. E tudo isso haverá de acontecer. Mas os que guardarem a fé, os que vigiarem, serão havidos por dignos de evitar todas essas coisas. É o verso 36 que eu quero ressaltar com grande força aqui para você hoje. Guarde a fé. Viu? Nós estamos numa pandemia, pode ser que muitas outras pragas e pestes venham sobre a terra, porque está profetizado, mas vigia. Tá? Nenhuma dessas coisas humanas, terrenas, ainda que até nós mesmos sejamos vitimados, né, por alguma desses eventos aí de doenças e pandemias e tudo mais, irmãos, a graça está assegurada, né? Está assegurada, viu? Porque de uma maneira ou de outra, se nós vigiarmos, guardarmos a fé, nós evitaremos essas desgraças maiores que estão previstas, né?
Tá bom, irmãos? Então, queridos, esse versículo para mim hoje, ele se renovou nesse trechinho importante, central aqui do verso 36, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Que promessa, né? E melhor ainda saber que a Bíblia ela mesma diz que fiel é aquele que prometeu. Muito bem. Guarde a fé. Esteja firme nela, porque a fé é o nosso porto seguro. Amém? Não se deixe levar por questões loucas hoje que não chegam em lugar nenhum. Estamos em tempo de usar de sabedoria. É uma batalha espiritual. E você sabe que na batalha não vence necessariamente o mais forte. Não é a força militar, o poderio militar que muitas vezes vence, mas a estratégia, a sabedoria de fazer muito com pouco, de saber lidar, não é? Sem se corromper, né? Saber enfrentar sem morrer, mas não deixar de enfrentar, não deixar de avançar, mas com sabedoria, com estratégia, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus seja contigo, Ele te abençoe e te agracie a cada dia, viu? Com o seu poder e com a sabedoria que do céu vem. Amém? Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e te use para abençoar. Amém.